No início do ano, na favela do Jacarezinho, 27 pessoas mortas. Esta semana, no Salgueiro, também no Rio de Janeiro, cerca de 8 corpos foram tirados do mangue pelos próprios familiares. Mães, pais, irmãos, amigos tiveram que recolher os corpos da lama. E a comunidade ainda diz que existem vários outros corpos a serem retirados. Estamos nos 21 dias de ativismo no Brasil e o podcast de hoje terá o objetivo de refletir sobre os caminhos de políticas públicas exercidos pelo governo federal, pelas políticas de segurança pública estabelecidas no Rio de Janeiro e observada por todo o Brasil. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu converso hoje com o Fabrício Rosa, policial rodoviário federal. O Fabrício é também membro do Movimento de Policiais Antifascismo e da RENOSP, que é a Rede de Policiais LGBTQIA+. E o Fabrício também é doutorando em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. É uma alegria ter você conosco. Olá, Rodrigo. Olá, você que está escutando o Radar Direitos Humanos. É um prazer estar aqui com todos vocês da Diocese de Brasília, falando um pouquinho mais sobre segurança pública, direitos humanos. Para a gente, do Movimento Policiais Antifascismo, é um grande prazer estar presente. Fabrício, nos conta um pouco mais sobre o movimento dos policiais antifascismo. O que é, que atitudes ou que ações são desempenhadas e qual é a finalidade desse movimento? Bem, esse movimento ele é fruto de uma série de outros movimentos anteriores a ele, como alguns sindicatos espalhados pelo Brasil, sindicatos de policiais civis, de policiais rodoviários federais, de guardas municipais, e também de outros movimentos, como um movimento chamado Law Enforcement Against Prohibition, que é um movimento de agentes da lei no mundo todo, em mais de 30 países, que lutam pela legalização de substâncias que foram colocadas na ilegalidade, que lutam contra aquilo que nós denominamos guerra às drogas. É um movimento fruto também de outros grupos que discutem identidades na polícia, o fato de haverem policiais LGBTQIA+, policiais mulheres, policiais negros. Então, esse movimento surge em 2015, 2016, tentando fazer um acúmulo de todas essas pautas, mas também, indo além delas, enfrentando o processo de golpe que nós vivemos no nosso país naquele ano, discutindo democracia, tentando criar políticas públicas de segurança pública que consiga aliar segurança pública com a proteção dos direitos humanos. Então, esse movimento surge há 5, 6 anos, tentando demonstrar para os policiais que nós somos trabalhadores, sobretudo, que nós não estamos em uma guerra, não há um guerreiro na polícia, mas sim um trabalhador que deve ser digno de direitos e que deve também, com isso, respeitar os demais trabalhadores. E aí? Essa porra aí, quem é esse alemão aí? Sai da minha morena, pô. Que felicidade! E aí, ó? Ah, pô, aí, parou! É isso aí, minha gente. Como é que vai, rapaziada aí? Tudo certinho, beleza? Só pra dizer aí que tá todo mundo de parabéns aí, tá certo? Que nosso querido Siqueira aí fechou a contabilidade aí do mês. Uma rolada de show bem pra todo mundo por conta aqui, pô! O que me traz aqui hoje, deputada Miriam Rios, é um tema que envolve o Parlamento do Rio de Janeiro, mas não a Assembleia Legislativa. Nós aqui, deputada, Vossa Excelência não era deputada na época, mas nós fizemos uma CPI, que foi muito importante nessa casa, uma CPI que custou muito cara, essa cara, que foi a CPI das milícias, feitas em 2008.
com grande atuação de vários parlamentares dessa casa. E nós não só concluímos uma CPI com um tema dificílimo, como essa CPI teve consequências. O seu relatório, que foi um relatório aprovado por unanimidade nessa casa, gerou investigação sobre muitos criminosos que tinham braços políticos. A CPI das milícias mostrou que a ação das milícias no Rio de Janeiro, ela é uma ação de crime organizado, de máfia, milícia-máfia. Por quê? Porque não é só o domínio de território, não é só o domínio armado, não é só o domínio arbitrário sobre a vida de um grupo de pessoas. É um grupo que tem também domínio político, transforma o seu domínio territorial em domínio político, com grande violência e com grande sofisticação no domínio político, com centros sociais e com projeto de poder. E na perspectiva do movimento dos policiais antifascismo, o que poderia ser dito sobre a política visivelmente armamentista, belicosa e violenta do presidente Bolsonaro? Bem, Rodrigo, nós do movimento, e na verdade não só do movimento, os policiais em geral do Brasil são em geral contra a política armamentista do Bolsonaro, porque a ampliação do número de armas nas mãos de civis, que em geral não são preparados para utilizar essas armas, só gera mais acidentes, gera mais feminicídio, gera mais violência doméstica, gera uma aproximação dessas rádios com o mercado da ilegalidade, não há um controle dessas armas. Nós temos percebido que nos últimos 2 anos triplicou-se o número de armas nas mãos de civis. Temos um outro fenômeno também, que são os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que têm utilizado a sua autorização de transporte da sua casa até o local de caça, ou se não o estande de tiro, utilizado essa autorização de transporte como se fosse um porte de armas. Nós temos visto o Bolsonaro utilizar-se de bebês, de crianças, para fazer propaganda a uma política armamentista, e nós sabemos que a maior parte da população brasileira, as pesquisas demonstram isso, em torno de 70%, 80% da população, é contra a ampliação de número de armas na mão de civis. Eu acho que é importante a população saber que a maior parte dos policiais que morrem no Brasil morrem no horário de folga. Em torno de 80% dos policiais morrem no horário de folga. Então, policiais que são treinados constantemente, que são treinados cotidianamente, não conseguem sempre defender a sua própria vida. Os policiais morrem, em geral, reagindo a um assalto, ou morrem trabalhando num bico, então morrem no horário de folga. Isso demonstra que não é portar uma arma que vai garantir segurança para a população. Então, é preciso combater com veemência essa política armamentista que está ajoelhada à indústria armamentista nacional e internacional e que coloca em risco a vida de nossas crianças, de nossos jovens e da população em geral. No Rio de Janeiro, um estudo inédito mostra que as milícias já dominam mais de 57% do território da cidade. 1 a cada 3 moradores estaria vivendo em áreas controladas por esses grupos criminosos. O mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro mostra o crescimento do domínio dos grupos milicianos, especialmente na região metropolitana. Apenas na capital, mais de 57% do território e mais de 2 milhões de pessoas vivem sob o controle desses criminosos. No entanto, a dinâmica de domínio territorial entre tráfico e milícia se estende por todo o estado. Jair Bolsonaro, em seguida, Cláudio Cajado. Senhor presidente, desde que a polícia de direitos humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços dos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tendo em vista esses neo-advogados para defendê-los. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, nós somos grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido. E uma perspectiva mais ampla, Fabrício, na tua perspectiva, especialmente como estudante de direitos humanos e como profissional da segurança pública,
Quais seriam os principais riscos ou ameaças que a nossa sociedade democrática brasileira está enfrentando hoje com a política do governo Bolsonaro? Bem, o nosso movimento se intitulou há alguns anos Policiais Antifascismo, porque a gente já vislumbrava nos idos de 2015 e 2016 que a sociedade brasileira começava a dialogar com práticas que na nossa leitura eram práticas fascistas. Claro que não o fascismo de Mussolini, de Hitler, de Franco, de Salazar, claro que não o fascismo do século XX, mas um fascismo próprio do século XXI, um fascismo próprio do Brasil. E que fascismo seria esse? Seria a replicação de práticas autoritárias, na medida em que uma parte do bolsonarismo pede o fechamento das nossas instituições democráticas, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Então, é a replicação de um autoritarismo, de uma visão militarizada da vida, como se as pessoas não pudessem exercer a sua liberdade de forma democrática, a crença em um mito salvador, em um mito salvacionista. E aqui é bom lembrar que o fascismo tem como símbolo um feixe. Esse feixe são várias varas, e no meio das varas existe ali um machado. É como se os feixes, daí deriva o fascismo, como se os feixes autorizassem essa vara a punir as demais pessoas. Então, o fascismo carrega consigo também um punitivismo, uma crença de que a polícia e as armas e o armamentismo e o encarceramento e as prisões vão dar conta de resolver questões que deveriam ter sido resolvidas com políticas públicas. Então, esse fascismo, ele esvazia as políticas de cultura, de educação, de saúde, de moradia, e ele acontece sempre em sociedades que estão em crises econômicas. O fascismo é como se fosse um ultra-neocapitalismo, como se fosse um capitalismo sem luvas, um capitalismo nu e cru. Então, é uma sociedade que experimenta uma profunda crise econômica, as classes médias ficam sem conseguir responder a essa crise e acabam acreditando no individualismo, na meritocracia, em visões não solidárias como respostas. Então, essa também é uma característica dos fascismos históricos, e uma última característica seria as fake news, as ondas de mentira, que acabam levando as pessoas para as ruas, e levando as pessoas para as ruas acreditando em mentiras, replicando ódio, replicando preconceito, replicando discriminações. Isso aconteceu no nazismo, no fascismo italiano, e acontece agora de uma forma diferente, mas acontece também. Por volta de umas 8 e pouca da manhã, um meliante invadiu a minha casa. Como eu moro na comunidade, eu não tenho como botar para fora, entendeu? Já estava baleado, ferido, e logo assim atrás chegou as polícias. Nisso eles entraram, perguntaram se tinha alguém. Eu só balancei a cabeça que sim, porque eu tenho minha família aqui dentro, e eles já saíram entrando e assassinaram o menino dentro do quarto da minha filha. Recentemente eu entrevistei o autor Bruno Paes Manso, que escreveu o livro A República das Milícias. E eu gostaria de saber de você, Fabrício, que pontos de conexão nós podemos identificar nessa militarização e nesse armamentismo exacerbado do governo Bolsonaro, com essas conexões com as milícias e com o crime organizado aqui no Brasil? Bem, para você da Diocese que está nos ouvindo, é importante você entender que essa fala não é uma fala anti-Estado ou anti-polícia ou anti-atuação da polícia. Nós queremos uma atuação profissionalizada e uma polícia que seja, sobretudo, civil. Em 95% dos países democráticos, as polícias são civis, e civilizadas, e profissionais. É isso que a gente quer. A gente não quer uma polícia militarizada, porque a política de militarização da polícia faz com que os policiais sejam treinados para a guerra. E nós não estamos em uma guerra. As pessoas que estão nas ruas são cidadãos que merecem ser tratados com respeito. Então, nós queremos uma polícia que seja profissional e civil, e nós não acreditamos num mundo sem polícia, porque um mundo sem polícia é um mundo dominado pelas milícias.
Então, a vingança privada, a vingança em praça pública, voltará à cena e voltará à tona. Então, nós, do Movimento Policiais Antifascismo, acreditamos em um outro modelo de responsabilização, em uma polícia que seja cidadã, que seja profissional, e somos contra essa política armamentista, como a gente falou por aqui. Então, essas conexões, elas são profundamente graves, nós acreditamos que é necessário haver regulamentação e proximidade do Estado, das comunidades abandonadas e exploradas ao longo da nossa história, e as milícias que vivem hoje, elas vivem da ilegalidade, elas vivem do que nós denominamos política de guerra às drogas. 80% dos recursos do PCC, do Comando Vermelho, vem de uma política de não legalização de determinadas substâncias. Então, nós acreditamos que essas relações entre militarização, armamentismo e milícias são profundamente graves e é preciso a gente atacar as estruturas de financiamento dessas milícias que estão dominando algumas cidades do nosso país hoje. E as estruturas passam pela ilegalidade de algumas substâncias, as estruturas passam pela aproximação dessas milícias com políticos, com partidos políticos, inclusive com algumas igrejas. Então é preciso que a gente se convide a discutir todas essas questões. Isso não significa acreditar em um mundo sem polícia, mas acreditar em um outro modelo de polícia, em um outro modelo de Estado que enfrente a barbaridade, a barbárie, que é o processo de milicianização da vida. Na tua perspectiva, e partindo da premissa que a religião é um fato social estruturante de identidades, estruturante de práticas sociais, estruturantes da vida humana, qual deve ser, então, o papel a ser exercido pelas organizações e pelas instituições religiosas na promoção dos direitos humanos? Bem, quando a gente fala de direitos humanos, nós precisamos compreender que a própria noção de direitos humanos surge na tentativa de proteger pessoas que foram perseguidas por serem de uma religiosidade minoritária na Europa do século XVI, XVII e XVIII. Nós estamos falando da caçada que viveram os evangélicos, os protestantes, que foram perseguidos pela Igreja Católica. Dali derivam várias teorias de Rousseau, Locke, Voltaire e tantos outros que vão concretizar uma crença de que o Estado deve se separar da Igreja. Então, eu acho que a primeira missão é entender que a Igreja não pode influenciar no Estado e essa via de mão dupla. O Estado também não tem que influenciar nas igrejas. O Estado não tem que escolher quem vai ser o bispo, o padre, o reverendo ou o pastor que vai estar à frente das igrejas. Então, eu acho que a missão primordial das igrejas seria essa, entender que a igreja é um espaço da nossa vida que lida com aquilo que é íntimo, que é sagrado, que é individual, que apesar de ser exercido em um local de coletividade e de comunidade, é algo que é individual, que está no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa fé e nas nossas emoções. Já as políticas públicas, elas são realizadas para todos. As políticas públicas são feitas para quem é de Umbanda, de Candomblé, para quem é ateu, para quem é de qualquer religiosidade. Então, o passo fundamental, na minha visão, seria essa. A segunda questão seria compreender em nossos corações a regra de ouro de qualquer religião, que é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E esse próximo é negro, esse próximo é deficiente, esse próximo é cigano, é indígena, esse próximo é lésbica, gay, bissexual, travesti, esse próximo é presidiário ou ex-presidiário. Então, se a gente consegue fazer com que as nossas religiosidades levem a cabo essa regra de ouro, que é amar ao próximo, que é a regra da compreensão, do perdão, do amor verdadeiro, a gente já está fazendo uma bela igreja, com certeza. Muito obrigado, Fabrício, pela tua participação no Radar Direitos Humanos. Foram palavras provocadoras que nos fazem refletir a respeito do nosso papel e da relevância da promoção e defesa dos direitos humanos em sociedade. Eu agora te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer muito, Rodrigo, o carinho do convite, a generosidade, mandar um abraço para o meu amigo aqui de Goiânia, o reverendo Isaías Torquato, parabenizar vocês pela visão sensata e prudente da forma com que vocês levam
esse mistério de vocês, o fazer igreja, que na minha visão nada mais é do que fazer amor, fazer comunidade, fazer o bem, e o bem tem que passar pelo bem comum, pelo bem de todos. Não dá para ser um bem individualista, onde eu acho que sozinho vou conseguir ser feliz. Só é possível ser feliz com os outros. Só é possível ser feliz fazendo a minha parte no mundo para que outras pessoas também possam ser felizes. E isso passa por uma aposta ética na compreensão, uma aposta ética no perdão, uma aposta ética na generosidade, na solidariedade. Então, eu agradeço bastante por esse nosso bate-papo e peço que vocês que estão nos ouvindo conheçam nas redes sociais Policiais Antifascismo, a Renosp LGBT, e o meu nome é Fabrício Rosa, se quiserem seguir nas redes sociais. Na polícia mesmo, o meu trabalho é no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, o combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas. Se alguém quiser fazer alguma denúncia desses assuntos, pode contar comigo. Grande abraço, meu amigo, abraço a todos. Eu conversei com Fabrício Rosa, policial rodoviário federal, membro do Movimento Policiais Antifascismo e da Renosp, Rede de Policiais LGBTQIA+, e o Fabrício também doutorando em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás. Nos encontramos numa próxima ocasião. Fiquemos na paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.